Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Com a Pro está tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Parece que faz uma eternidade que a gente se falou, né? Parece que tem bastante tempo, mas estamos de volta, que bom. E hoje a Pro vai falar um pouco sobre frases e sinais de pontuação, porém hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vocês vão pegar a gramática de vocês. Isso aqui, ó, a gramática. E vocês vão acompanhar a leitura comigo. Vocês vão pegar o vídeo, vocês vão dar uma pausadinha, vai lá, pega a gramática de vocês, abre na página 36. Página 36, eu espero. Vai lá. Peguem a gramática, abram na página 36. Aí vocês pegam também ou um hidrocor, ou um lápis de cor, ou um marcador de texto. Se você tem um marcador de texto, você pega. Se você não tem, você pega hidrocor. Se você não tem hidrocor, você pega um lápis de cor da sua preferência. Porque a gente vai estar lendo e aí eu vou falando a vocês o lugar onde vocês irão destacar com o que vocês for usar. Lápis, hidrocor, marcador de texto. Tá certo? Pegaram? Pegaram? Então, vamos lá para a leitura. Acompanhe a leitura comigo. Frases e sinais de pontuação. Tem um textinho e a gente vai ler esse textinho. Convite no jardim. Eu estava descansando no jardim, a cochilar. Ouvi uma voz fininha. Era o vento a sussurrar. Corre, dona Joaninha, a festa vai começar. Vem depressa, vem ligeira, vem comigo bailar. Abri os olhos sonhando, e o que eu vi para contar? Um pontinho só, rodando, rodopiando no ar. Então, esse texto, Convite no Jardim, escrito por Leda Dias, né? Talvez de um livro chamado Reflexo, foi feito em Belo Horizonte. O que são frases? Frases, quando escrevemos ou falamos, colocamos as palavras em ordem, comunicando uma ideia. Esse conjunto de palavras em ordem recebe o nome de frase. Então, frase é uma construção que expressa uma ideia completa e que pode ou não ter verbos. Enfim, é um enunciado com sentido completo. Frase também, gente, pode ser chamado de oração. Às vezes, vocês vão ver muito isso no sexto, no sétimo ano, vocês vão ouvir falar assim, destaque tal palavra da oração. Escreva uma oração com o sinal de interrogação. Então, você vai saber que oração, além de ser isso aqui, ó, falar com Deus, oração na gramática, né, na ortografia, é frase. Então, oração é a mesma coisa de frase. Então, numa frase inteira, você pode ter 2, 3 orações em uma só frase. Ou seja, você pode ter em uma só oração outras orações. Entendeu? Vai depender da pontuação. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção nas pontuações, certo? Vamos continuar a leitura. Então, aí, a gente parou frase. Então, agora você pega aí o que você vai usar. Eu vou usar o marcador de texto, porque eu tenho, eu vou usar. Mas se eu não tivesse, eu usaria o lápis de cor, porque eu acho melhor do que o hidrocor. Mas, como eu tenho aqui, eu vou destacar. O que é destacar? É você colocar, né, evidente a parte mais importante ou interessante daquele texto que você está lendo. Por isso, é legal destacar. Então, você pega aí, e aí onde tem frase, você vai destacar o que significa. Então, destaque frase, aí você vem com lápis e grifa ou pinta. É uma construção, aí você vai marcar. É uma construção que expressa a ideia completa ou não, que pode ter verbo ou não. Enfim,
Aí você bota aqui, é um enunciado com sentido completo. Aí você marca. Vou mostrar pra vocês como ficou o meu. Tá vendo? Aqui, ó. Marquei. Então, frase é uma construção que expressa uma ideia. Quando você quando você deseja expressar algo por meio da escrita ou da fala, você usa frases, orações. Vamos ver uma frase ou exemplos de frases. Silêncio tem um ponto de exclamação e é uma frase com uma única palavra. Silêncio. Silêncio! Esse ponto de exclamação serve para você identificar a intensidade daquela palavra. Tipo, uma pessoa tá se concentrando no estudo e aí de repente muito barulho, a pessoa já está indignada porque não tem respeito, a pessoa está estudando, tem que ter silêncio. E a pessoa ia zoar do barulho, aí você fala, silêncio! Você está indignado, entendeu? Então isso, como eu sei que a pessoa está indignada? Através da pontuação. E aí tem um ponto de exclamação que expressa ou admiração, ou aborrecimento, ou alegria. Esse ponto de exclamação, ele representa sentimentos na frase. Outra frase, Fabiana ama Joaquim. É uma afirmação. Fabiana ama Joaquim. Aí tem um ponto final. Fabiana ama Joaquim. Fabiana ama Joaquim. Eu estou afirmando. Fabiana ama Joaquim. Fabiana ama Joaquim. Então, estou afirmando. Quando falamos, as frases são marcadas pela entonação da voz. Quando escrevemos, as frases são marcadas pela pontuação. Foi aquilo que eu falei para vocês. Vamos ver os sinais de pontuação. Temos um ponto, pode ser de segmento, pode ser final. Temos uma interrogação, uma exclamação, 2 pontos, travessão, temos a vírgula, o ponto e vírgula, as aspas, a reticência e temos também os parênteses. Muito bem, a gente vê parêntese também em matemática, né? Vocês lembram? Nas expressões numéricas, a gente usa parêntese também. Só que aqui, na língua portuguesa, é para outro sentido. Vamos lá, acompanhe a leitura. De acordo com a informação transmitida, são usados os sinais de pontuação para dar pausa, ritmo e entonação à frase. Então, agora você grifa essa parte aí, ó. Para dar pausa, ritmo e entonação à frase. Grifa. Vamos ver. Ponto final. É usado para terminar frases afirmativas ou negativas, indicando o fim de uma ideia. Exemplo, desejo-lhe muita sorte. Então, é afirmativa. Eu estou dizendo o que eu quero para você. E eu quero para você sorte. E o que é que eu desejo? Sorte. É o que a frase está dizendo. Desejo-lhe muita sorte. Ponto final. Ponto de interrogação. É usado para terminar as frases interrogativas diretas. O que é interrogativa? É o que interroga. E o que interroga é pergunta. Então, todas as vezes que você vê uma frase que está perguntando algo, ela é uma frase interrogativa. Mas para a gente saber na escrita se é interrogativa, você tem que colocar o sinal de interrogação. Senão, ninguém vai saber se aquela frase é afirmativa ou interrogativa. Por exemplo, se eu falar assim, vou pegar a frase aqui. Fabiana ama Joaquim. Fabiana ama Joaquim. Eu estou afirmando, ponto. Agora, se eu falar, Fabiana ama Joaquim? Eu estou perguntando, Fabiana ama Joaquim? Fabiana ama Joaquim? Fabiana ama Joaquim? Estou perguntando. Então, eu colocaria uma interrogação. Vamos ver o exemplo. Você pegou meu lápis? Você pegou meu lápis? Olha o ponto de interrogação. Então, eu sei que é uma pergunta. Se fosse assim, você pegou meu lápis?
Eu já não estou perguntando, estou afirmando. Você pegou meu lápis. Eu estou afirmando. Aí já não é uma pergunta. Então, eu botaria aqui ponto final. Ponto de exclamação. Quando é que é usado o ponto de exclamação? É usado para terminar as frases exclamativas que indicam admiração, surpresa, espanto, alegria e outros sentimentos, aquilo que eu falei anteriormente, que a exclamação, ela indica o nosso sentimento nas frases. Vamos lá ao exemplo? Nossa, que lindas flores! Eu estou admirada. Nossa, que lindas flores! Uau! O jardim lindo, entendeu? Então, estou admirada. Coloco o ponto de exclamação. 2 pontos. São usados antes de anunciar a fala de um personagem. Exemplo. E Pedro disse, 2 pontos. Hoje acordei feliz. Então, está indicando a fala de Pedro. Foi Pedro que disse isso. Hoje acordei feliz. Veja que tem um travessão depois dos 2 pontos. A gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Também usamos 2 pontos em uma citação. Exemplo, 2 pontos. Isso quer dizer que eu estou dizendo aqui no contexto, o exemplo, e aí 2 pontos para significar que eu ainda vou falar. Eu ainda vou dizer quais são os exemplos, ou qual é o exemplo. Exemplo. 2 pontos. Bem diz Dom Helder Câmara. Sem arriscar, não vivemos a esperança. Então, ele falou exemplo, né? Bem diz Dom Helder Câmara. Sem arriscar, não vivemos a esperança. Veja que aí tem aspas, né? Depois dos 2 pontos. Sem arriscar, não vivemos a esperança. Então, fechou aspas. Sempre que você abrir aspas, quando você terminar a sua ideia, a sua conclusão na frase, você fecha. Você tem que botar aspas no começo da sua frase e quando terminar a sua frase, você bota aspas se houver necessidade. Porque as aspas, elas são usadas para chamar a atenção daquela frase ou daquela palavra. Também usamos 2 pontos para enumeração. Exemplo. Era uma casa modesta. 2 pontos. Então, vai dizer o que é que tinha na casa, vai enumerar. Um quarto, uma sala, uma cozinha e banheiro. Então, tá fazendo uma enumeração, tá contando quantos cômodos tinha naquela casa. Travessão. É usado para indicar o início da fala de um personagem. A gente podia marcar, né, sobre esses pontos, essas pontuações. Vamos voltar lá na página 36. Ponto final. Marca aí, ó, o que significa. É usado para terminar frases afirmativas ou negativas, indicando o fim de uma ideia. Aí, ponto de interrogação. Você vai e grifa o que significa. É usado para terminar as frases interrogativas diretas. Ponto de exclamação, grifa, é usado para terminar as frases exclamativas, indicando admiração, surpresa, espanto, alegria. Aqui, vou mostrar como ficou. Olha aqui, ó. Tá vendo? 2 pontos. Aí você bota. Onde são usados? Você grifa. Anunciar fala de um personagem em uma citação e em uma enumeração. Grifa esses 3 pontinhos. Vamos para o travessão. Grifa o significado. É usado para indicar o início da fala de um personagem. Exemplo. Hoje, travessão primeiro, né? Hoje, acordei feliz. Então, quando a gente vai falar uma fala, vai escrever a fala de alguém, a gente usa travessão para indicar que alguém falou aquilo naquele texto, né? Geralmente se usa muito travessão nos textos que são diálogos.
E nesses diálogos podem ter 2, 3 ou mais pessoas falando, né, um texto. Então, diálogo é uma conversa entre um personagem e outros personagens, ou entre você e outras pessoas. Então, sempre que alguém vai falar, coloca outra travessão. Vamos para a vírgula. Vírgula. Bora grifar? O que significa? Indica uma pequena pausa na leitura. Indica uma pequena pausa na leitura. Exemplo. Então, vamos lá por exemplo. Separar as palavras e frases. Grifa. Exemplo. Um pontinho só, rodando, rodopiando no ar. Então, vocês vejam que deu uma pequena pausa nessa frase. Um pontinho só, aí tem a vírgula, rodando, vírgula, rodopiando no ar. Deu uma pequena pausa, senão vai ficar assim, ó, um pontinho só rodando, rodopiando no ar. Fica sem pausa, vai direto. Então, a vírgula serve para isso. Separar lugares das datas. Exemplo. Então, grifa aí, separar lugares das datas. Exemplo. Recife, vírgula, 10 de setembro de 2016. Então, separou o nome do lugar e da data pela vírgula. Próximo. Separar nomes de lugar em endereços. Exemplo. Avenida Agamenon Magalhães, 512. Avenida, pontinho, porque tá abreviado, AV. Como vocês fazem quando vocês escrevem aí no WhatsApp, vocês botam VC, né, que é você, bota também, obrigado, tudo abreviadinho para não escrever a palavra toda, né? Aí vocês abreviam. Então, esse AV significa avenida. Aí vocês viram, Avenida Agamenon Magalhães, vírgula, 512. Separou o nome do lugar e separando o nome do lugar do número. Também serve para separar palavras que indicam chamamento. Grifa aí. Separar palavras que indicam chamamento. Exemplo. Corre, Aninha, o show vai começar. Então, corre, Aninha, o show vai começar. Então, tá falando, Aninha, tá chamando ela. Corre, Aninha, o show vai começar. Tá? Tendo um chamamento. Como se você fosse falar assim... Pamela, vírgula, vamos, tá chamando, entendeu? Então, toda vez que você chamar alguém na frase, você tem que botar uma vírgula. Separar nomes de uma relação. Por exemplo, fui à feira, grifa aí, separa nomes de uma relação. Fui à feira e comprei. 2 pontos, porque vai enumerar, vai dizer o que é que você comprou. Fui à feira e comprei, 2 pontos. Mamão, vírgula, banana, vírgula, abacaxi e melão. Quando você está falando colocando várias palavras e você tem que colocar vírgula, desculpa, tem que colocar vírgula, você vai colocando a vírgula depois das palavras que você está enumerando. Porém, quando você termina a última, para poder finalizar a frase, você já não coloca mais vírgula. Você coloca e tal coisa, acabou ali. Então, não coloca mais vírgula depois do i. Ponto e vírgula. Grifa aí. Indica uma pausa maior que a da vírgula. Exemplo. Morra o gato, viva a ideia. Você vê que eu já parei mais, demorei um pouco mais parada. Porque essa frase, geralmente as frases que tem uma pausa maior para você refletir. Morra o gato, viva a ideia. É para celebrar essa ideia de que o gato tem que morrer? Morra o gato, viva a ideia. Então, quando tem esse ponto e vírgula para dar uma pausa maior, né, na sua leitura, e aí você refletir um pouco, né, sobre aquele conteúdo, aquela frase. Então, grifa aí, indica uma pausa maior que a da vírgula. Grifou? Depois eu vou conferir, viu? Parênteses.
São usados para separar uma explicação ou uma colocação para chamar a atenção. Grifa, vamos grifar? São usados para separar uma explicação ou uma colocação para chamar a atenção. Exemplo: eu estava descansando no jardim, a cochilar, abre parêntese. Na verdade, já estava dormindo, fecha parêntese. Então, ele quer chamar a atenção para essa explicação ou para essa frase, que ela estava descansando no jardim, ou seja, estava cochilando, aí depois ela botou entre parênteses, na verdade, já estava dormindo, não estava cochilando, então ela está chamando a atenção para o que de verdade estava acontecendo. Então, abre parênteses, na verdade, já estava dormindo, fecha parênteses. É a mesma coisa que eu falei das aspas. Se abriu e colocou a frase ou a palavra ali dentro, tem que fechar. Não pode deixar só iniciar com parênteses e eu botar as aspas e não concluir. Vamos para as aspas. Aspas, que são esses tipo duas vírgulazinhas, né? Uma de cabeça para baixo, invertida, e a outra de cabeça para cima. Parecem umas vírgulas. As aspas são usadas para, aí grifa, chamar a atenção para a palavra ou expressões. Grifou? Exemplo: abrir os olhos sonhando. Então, chamando a atenção para essa palavra sonhando. Abre aspas, fecha aspas. Grifa, citar a frase de outra pessoa ou o que alguém pensa ou fala. Exemplo: Dona Joaninha disse, dois pontos. Abre aspas. Já estou indo, ponto de exclamação, fecha aspas. Ela pensou, dois pontos, abre aspas, mas está muito devagar, reticências, fecha aspas. Por que reticências? Porque dá ideia de continuidade. Veja aqui, mas está muito devagar. Então, poderia ser que escrevesse mais outras coisas e aí o escritor quis parar ali. E essa reticência significa que poderia continuar. Então, entenderam, né? Tipos de frases. Vamos sair agora das pontuações e vamos para os tipos de frases. As frases são classificadas em, aí você grifa declarativas, afirmativa ou negativa, porque as declarativas elas podem ser afirmativas ou negativas. Interrogativas, direta ou indireta, exclamativas, imperativas e optativas. Então, vamos ver o que... E grifa aí, ó. Grifa declarativas, afirmativa e negativa, interrogativas, direta ou indireta, exclamativas, imperativas e optativas. Grifa essas todas. O que são frases declarativas? São frases que afirmam alguma coisa quando elas são afirmativas. Declarativas, afirmativa. Afirmam alguma coisa, terminam com um ponto final. Exemplo: eu estava descansando no jardim. Está afirmando o que estava fazendo. A cochilar. Negativa. Negam alguma coisa e terminam com um ponto final. E as frases declarativas negativas, elas sempre vão ter a palavra não. Entendeu? Então, exemplos. Você não comprou meu lanche. Então, é negativa. Declarativa negativa, porque está negando. Você não comprou meu lanche. Então, não. Frases interrogativas. Elas contêm indagações, perguntas. Exemplo: que horas são? É uma pergunta direta. Que horas são? Estou perguntando já o que eu quero saber. Gostaria de saber que horas são. Já é indireta, já é mais comprida, mais rodeada e demora mais, né? São frases mais indiretas, porque você não, tipo, eu chego no lugar, na direta, eu olho para uma pessoa e falo assim, que horas são? Tô sendo direta. Mas aí eu chego no lugar, tem várias pessoas, eu falo, gostaria de saber que horas são? Qualquer pessoa pode me responder. Entendeu? Frases exclamativas. Indico admiração, surpresa, alegria, espanto, dor, medo, susto, todos os sentimentos que eu já falei, né?
terminam sempre com ponto de exclamação. Por exemplo, que beleza! Tá vendo? Tô admirada. Que beleza! Ou então, se eu tivesse espantada, com medo, assim, assustada. Ai, que susto! Tem um ponto de exclamação. Ou se eu tivesse com dor. Ai, que dor! Ponto de exclamação. Frases imperativas. Indicam ordem ou pedido. Essas frases podem terminar com um ponto final ou com um ponto de exclamação. Por exemplo, corre, dona Joaninha, a festa vai começar. Ponto. Vem depressa, vem ligeira, vem comigo bailar. Entendeu? Então, assim, ó, imperativa é quando você dá uma ordem ou você faz um pedido. Corre, dona Joaninha, você tá pedindo, né? Corre, bora, rápido, tá pedindo. Corre, dona Joaninha, a festa vai começar. Aí agora você tá falando, tá dando uma ordem. Vem depressa, vem ligeira, vem comigo bailar. Tá mandando, tá dando uma ordem. E aí tem um ponto de exclamação, né? Porque tá indicando que a pessoa tá eufórica, é o sentimento. Vem depressa, vem ligeiro. Frases optativas são aquelas que exprimem desejo, ou seja, exprimem desejo. Vamos exemplo? Deus, ajuda-me. Então, eu estou expressando o meu sentimento de um desejo, algo que eu quero muito. Então, eu estou usando, porque eu estou expressando o meu sentimento, eu estou usando exclamação. E nessa frase optativa, eu estou demonstrando o meu desejo. Deus, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. Eu estou demonstrando o meu desejo. Ai, queria tanto sair hoje. Ai, queria tanto que essa pandemia terminasse. Então, é optativa. Eu estou desejando alguma coisa. Vocês entenderam? Então, é isso, meu povo. Vocês vão ler novamente com mais atenção para responder as atividades das páginas 38 e 39, tá certo? Na dúvida, voltem para o vídeo para que vocês possam estar assimilando um pouquinho melhor, certo? Não esqueçam de grifar, porque eu vou ficar de olho em vocês, tá bom? Então, bom estudo para vocês. Façam atividades com atenção. Façam as atividades com carinho, porque estudar é bom demais. Tchau. Beijo. Até a próxima.